Ela falou comigo por volta das 7 da manhã, mais ou menos, e me disse que minha filha tinha se enforcado. Então, a primeira coisa que eu respondi foi: você já matou ela, seu filho da mãe. E ele ficou calado e dizem que quem cala consente. Eu chego na casa onde minha filha morava, eu a encontro deitada na cama com claras evidências de que o corpo tinha sido espancado. Dava para ver claramente que ela tinha hematomas por todo o corpo. Eu tenho certeza que ele a estuprou porque havia claros indícios de que ela tinha sido violentada. Ele ameaçava dizendo que ia matar meu marido e a mim. Disso eu não fiquei sabendo. Só soube depois que ele já tinha tirado a vida dela com violência. Eu não quero ter relações sexuais com você. Porque eu te vejo com essa camiseta grande e essa calça de moletom e eu não gosto disso. Eu preciso te ver com aquela mini saia para eu sentir vontade. Eu sempre me ajoelhava e pedia a Deus que me desse justiça, que era a única coisa que eu pedia, justiça, porque minha filha não tinha se suicidado. Minha filha foi morta por Júlio César Hernandes Balinas com violência. No dia 28 de junho de 2010, Irineia perdeu sua filha Mariana Lima, que foi vítima de feminicídio. Embora as autoridades tenham afirmado que se tratava de um suicídio, ela sempre esteve convencida de que a verdade era outra. Com o tempo, as investigações apontariam o marido dela, um agente da polícia, como o principal responsável. O que se seguiu foi uma luta de mais de 13 anos para conseguir justiça. Uma batalha que não só mudou o rumo do caso de Mariana, mas também marcou um precedente histórico, na forma de investigar as mortes violentas de mulheres no México. Boa tarde, eu sou Irineia Buendia Cortez, mãe de Mariana Lima Buendia, vítima de feminicídio, morta de forma violenta em 29 de junho de 2010 em Chimalhuacán, município do estado do México, pelo seu marido, Júlio César Hernandes Balinas, policial municipal do estado do México. A luta que comecei desde que tiraram a vida dela com violência e até agora não parei de lutar. Por isso estou aqui, por justiça e justiça, não só para minha filha Mariana Lima Buendia, mas para todas, porque não ninguém, nenhuma mulher deveria ter tido a vida tirada da forma como fizeram, de maneira tão vil e tão covarde. Ou seja, porque nossas filhas não mereciam viver. Então, sim, a sentença se tornou um referencial, um divisor de águas, uma sentença histórica que deveria nos dar garantias de não repetição, que deveria nos dar garantias de satisfação, que também fala sobre uma reparação integral do dano, mas que no final das contas as autoridades não cumprem com tudo o que a sentença determina, pois a sentença diz isso, que não que o cerne da sentença. Na verdade, toda morte violenta de mulheres deve ter a investigação iniciada como feminicídio, com perspectiva de gênero, para que se possa comprovar que se trata de um feminicídio. Nas 32 promotorias dos 32 estados, incluindo suicídios e acidentes, não cumpriram. Que é preciso punir os servidores públicos corruptos, negligentes, omissos, que cometem falhas, que obstruem a investigação, que obstruem a justiça. Eles também não cumpriram com isso, essa parte. Que é preciso garantir a capacidade, a reparação integral, que tem que haver uma mudança estrutural e de educação, que tem que haver capacitação em perspectiva de gênero. Eles também não cumpriram com isso. Então, é uma situação que, no caso da minha filha, já o sujeito assassino feminicida tem uma sentença condenatória e foi confirmada pelo Tribunal de Segunda Instância e pelos magistrados. Isso garante já, digamos, o fato de que foi cumprido, dá uma sentença condenatória. Mas essa medida é porque o resto não foi cumprido. Nem sequer estamos pensando em uma reparação integral, porque isso nunca vai existir. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o que eles fazem é dizer que se declaram insolventes. Então, havendo insolvência deles,
o Estado, não, o que o Ministério Público diz, é que quem tem que pagar a reparação integral do dano são eles. E quando eles se declaram insolventes, o Ministério Público, que foi quem obstruiu, porque realmente, no meu caso, foram 13 anos que tivemos que lutar para conseguir uma sentença condenatória. E se não tivesse eu chegado junto com minha família à Suprema Corte de Justiça da Nação, onde nos deram a sentença, Mariana Lima Buendia, e que leva o nome dela em homenagem à sua memória e a pedido do meu marido e meu. Pois não, o caso estaria na impunidade. Por quê? Porque a autoridade, a promotoria já tinha determinado o não exercício da ação penal. Então, se nós como família não tivéssemos insistido que tinha que haver justiça porque minha filha não tinha se suicidado. Em alguns casos, a busca por justiça se torna ainda mais complicada. O poder que algumas autoridades têm para intervir nas cenas do crime pode fazer com que evidências-chave sejam manipuladas, alteradas ou desapareçam desde o início da investigação. E foi exatamente isso que aconteceu no caso de Mariana, onde o acusado de ser o responsável era um policial. Pois foi ele quem se deu a liberdade de tirá-la de onde ela estava, segundo ele, enforcada, e a deitou na cama. Quando ele fala comigo, eu chego na casa onde minha filha morava, eu a encontro deitada na cama com claras evidências de que o corpo havia sido espancado. Dava para ver claramente que ela tinha hematomas por todo o corpo. Tenho certeza de que ele a estuprou porque havia claros indícios de que ela tinha sido violentada. Obviamente, quando fizeram a necropsia legal nela, a médica, como estava de acordo e era cúmplice do sujeito assassino, feminicida, porque ele era um servidor público, a médica Yaneli Yoali Carrasco Lugo disse que minha filha se enforcou, mas sim, e termina onde estava a fratura no pescoço. E a fratura que ela tinha no pescoço não era uma fratura de enforcamento, nem mesmo a marca que ela tinha no pescoço. Segundo o relato da médica, minha filha, e o relato do assassino, minha filha teria se enforcado com um fio desses, 5 milímetros de diâmetro, uma cordinha que servia para a cortina que estava na porta. Segundo o relato do sujeito assassino, segundo o assassino feminicida, minha filha, quando ele chegou, minha filha estava sentada com esta parte encostada na parede e sentada em uma cômoda que, segundo ele, ela tinha derrubado, o que não pode ser verdade. Porque, em primeiro lugar, se minha filha tivesse estado sentada nessa cômoda, no momento em que ele atirou de lá, teriam havido marcas nas nádegas e nas pernas de que ela tinha estado sentada ali naquela cômoda, porque, segundo a médica que fez a necrópsia, ela já estava morta, havia de 8 a 10 horas. Já o sangue não circulava nela, havia de 8 a 10 horas, mais ou menos. Então, as marcas tinham que ter sido evidentes, porque as marcas se restabelecem, desaparecem quando o sangue continua circulando. Mas se minha filha já não tinha vida, obviamente essas marcas tinham que ter permanecido. Não havia absolutamente nada. Esta parte que, segundo o depoimento do assassino, estava apoiada na parede, também não dava para ver, não parecia que tivesse estado apoiada na parede. Então, realmente não havia evidências de que ela tivesse estado sentada ali na cômoda. Do chão até onde estava a argola já eram 2,13, 2,13. E acontece que, quando ele faz sua última declaração, perguntam para ele: de onde você cortou o cordão, o fio? Ele diz: 30 centímetros da parte superior da cabeça, são 30 centímetros. E 20 centímetros da parte superior até o pescoço são 50. 60 que pendiam da argola, 1,10. Minha filha media 1,60, são 2,70. 2,70, mas do chão até a argola eram 2,13. Sobravam 57 centímetros que não havia tensão,
Não havia, este cordão estava sobrando. Então, mesmo que ela estivesse sentada, não teria conseguido se enforcar, porque simplesmente estavam sobrando 57 centímetros de cordão. Agora não havia pressão no seio carotídeo, por quê? Porque ela estava sentada. Então, outra coisa é que o corpo da minha filha estava com claras evidências de que havia sido lavado, porque ele a lavou para tirar o sangue dos machucados que ela tinha, para tirar todas as marcas roxas que ela tinha, porque quando o corpo é colocado em um recipiente com água fria, os hematomas tendem a desaparecer. Mas mesmo com tudo isso, não conseguiu apagar completamente. Quando eu chego e vejo que ele fala comigo, porque foi ele quem falou comigo no dia 29 de junho, ele falou comigo por volta das 7 da manhã, mais ou menos, e ele me disse que minha filha tinha se enforcado. Então, a primeira coisa que respondi, eu disse: você já matou ela, seu filho da puta? E ele ficou em silêncio. E dizem que quem cala consente. Eu jogo o telefone e começo a pensar como eu ia para onde minha filha morava. Vou pegar dinheiro no meu quarto. Chamamos um táxi. O táxi não chegava. Liguei para meu genro, o marido da minha filha mais velha, que morava ali perto de mim. Ele chega e tira o carro que guardava na minha casa e nós fomos. Quando o táxi chegou, obviamente já não precisávamos mais dele. Ele disse para o meu genro se devia alguma coisa, que já não precisávamos mais, e nós fomos. Então chegamos, encontramos o portão aberto, a porta que dá acesso aos quartos também estava aberta, e nós não sabíamos que já tinha um homem lá, um pedreiro, porque estavam construindo a casa. A casa ainda estava só na estrutura, e então não sabíamos que um homem estava lá em cima. Disso eu só percebi depois, nas declarações, quando eles começaram a ser chamados para depor. Então nós entramos e eu em nenhum momento vi o corpo da minha filha nem pendurado, nem suspenso, nem nada. Chegamos e ela estava deitada. Ela estava deitada na cama do lado direito, do lado esquerdo, como se dava para ver claramente alguém. Não sei se você já reparou, quando arruma a cama, você vê que a gente alisa assim para ficar bem esticada, e a outra parte estava toda amassada, como se alguém também tivesse estado ali naquele espaço. Ainda estava com o cabelo úmido, Havia 2 toalhas molhadas ali na cama, o telefone dela estava lá, o controle remoto da televisão estava lá, como se minha filha tivesse dito uma noite antes, né? Já vou me suicidar, vou assistir meu último episódio de A Rosa de Guadalupe. Em que cabeça cabe isso? Que isso realmente fosse acontecer, né? Então, no criado mudo estava derrubado. Segundo o que esse sujeito disse, minha filha estava sentada ali e no chão havia muitas garrafas espalhadas. Pareciam de esmalte, não sei do que eram. Claramente dava para ver que esse sujeito já tinha passado o pano. Minha filha sempre deixava um pano na entrada do apartamento. Nesse dia não tinha nada, não tinha lixeiras. No banheiro havia facas encostadas na parede, ou seja, minha filha vivia em um contexto de violência terrível. Minha filha estava estudando na Universidade Nacional Autônoma do México, ela ia se formar em Direito. Ela terminou os créditos e foi cumprir o estágio obrigatório no município de Chimalhuacán. Lá no município de Chimalhuacán foi onde ela conheceu esse sujeito, porque ele é policial, era da Polícia Judiciária do Estado do México. Foi lá que ela o conheceu.
E então elas começam uma relação de amizade. Mais tarde de namoro. E no dia 13 de dezembro de 2008 elas se casam. Desde que o conheceram, Irínia e seu marido não ficaram convencidos do relacionamento entre Mariana e Júlio. O fato de ele ser policial gerava desconfiança neles, já que por experiência e situações que haviam vivido, tinham uma má impressão das autoridades. Com o tempo, essa desconfiança só aumentou. Júlio tinha uma atitude grosseira. Ele sempre buscava se sobressair e, aos poucos, começou a mostrar comportamentos controladores com Mariana, apesar de seus pais terem alertado várias vezes sobre essas atitudes. Ela confiava que o relacionamento podia melhorar. Minha filha se casa com ele no dia 13 de dezembro de 2008. E na terceira semana ele lhe dá a primeira surra. E ele deu a primeira surra nela e colocou um taco de beisebol encostado na parede na cozinha. E disse para ela que com aquele taco só ia dar uma na cabeça dela. E que ia colocá-la na cisterna porque lá ele já tinha 2 ou 3 mulheres que não tinham aprendido a tratá-lo como ele merecia. Isso foi o que ele sempre dizia. Eu contei tudo isso ao MP, ao Ministério Público. Se elas não quiseram investigar, então isso já foi problema delas, porque eu não podia ir ver se era verdade ou não era verdade. Eu estava buscando justiça para minha filha. Então ele disse isso a ela. E a raiva do homem foi porque ele disse que minha filha não soube fazer o café da manhã dele. Ele queria um bife ao ponto para bem passado e queria um suco de laranja com 3 claras. E ele ficou bravo porque disse que o suco não tinha 3 claras, que a garganta dele era capaz de saber se eram 3 claras mesmo. Foi aí que ele começou a bater nela. E então foi quando ele disse aquela parte que acabei de mencionar. Ele comprava as mini saias dela assim, minhas filhas. Eu tive 3 filhas mulheres e 2 filhos homens. Minhas filhas nunca usaram mini saia. Então minha filha Mariana, ela costumava dormir quase sempre só de calcinha e camiseta. Ou seu pijama. Então esse sujeito disse que comprou para ela 2 saias pequenas, 2 mini saias. E então, como minha filha não usava, ele disse que ela tinha que usar quando estava esquentando o jantar para ele, que quase sempre era quando chegava e havia, digamos assim, né? Então ele dizia por que ela não usava aquelas mini saias que ele tinha comprado para ela, que porque ela sempre usava a calcinha e a camiseta, que como é que ele ia ter vontade de ficar com ela e ter relações sexuais. Não falava assim, ele falava um palavrão. Então, minha filha dizia que não gostava, e ele dizia, pois é que eu quero te ver com essas mini saias, justamente porque senão você não me atrai. Não quero ter relações sexuais com você, porque te vejo com essa camiseta grande e essa calcinha, e eu não gosto. Tenho que te ver com essa mini saia, para que eu sinta vontade. Era isso que ele dizia para ela, e minha filha se recusava. Bueno, ele dizia mais coisas, mais palavrões, obviamente. Não sei se você quer que eu te conte. Ele dizia, como é que eu vou ter vontade de transar com você se essa calça que você está usando cobre tudo? O que eu quero ver em você é a sua xoxota, a sua chana, a sua bunda. Assim eu vou ter vontade de transar com você. Era isso que eu dizia para ela. Inclusive, em uma ocasião, houve um tipo de estupro em que ela foi estuprada. Porque ele mostrou para ela um vídeo que tinha com... Eu digo que era ele. Eu digo, não sei, porque só dava para ver ele da cintura para baixo. Não dava para ver o rosto, só a parte de cima do corpo. Então chegava uma moça em um apartamento, ela subia as escadas, já estando dentro do apartamento dela, e nesse em que ela subia as escadas, ela usava um vestido meio curtinho, tipo um mini vestido,
E então ele colocava a mão nela e a tocava. Depois começava a ter relações sexuais com ela e continuava colocando a mão nela. Então ele disse para minha filha que queria ter esse tipo de relação com ela. E minha filha não queria. Então ela me contou. E eu disse para ela, ela me mostrou esse vídeo e eu falei, eu não posso te dizer para você ter esse tipo de relação. Ou para não ter. Isso tem que ser uma decisão sua. Eu diria que não, porque isso vai te machucar. Mas eu também não posso decidir isso. Em uma ocasião em que fui buscá-la, chorando, ela me disse, me obrigou, mãe, me obrigou. E ela não parou até que já estava enfiando a mão em mim. E aí veio uma hemorragia. Então o sujeito era muito perverso. Ele ameaçava dizendo que ia matar meu marido e a mim. Eu não fiquei sabendo disso. Só fiquei sabendo depois que ele tirou a vida dela com violência. Foram as amigas dela que me contaram. As amigas também tentaram fazê-la entender que ela o deixasse para sempre. Eu até sugeri que fôssemos embora ilegalmente, porque ela não tinha medo dele, ela tinha pavor, e o pavor infelizmente paralisa. Então era uma situação em que ela estava entre a cruz e a espada, porque ela tinha muito medo. Infelizmente, esses sujeitos começam a manipular as mulheres psicologicamente. Quando já trabalharam perfeitamente bem o psicológico delas, aí começam com outras coisas. Então, com ela fizeram o mesmo. E não importa que minha filha tivesse terminado a faculdade de Direito. Ela não é a única mulher que foi submetida dessa forma. Muitas profissionais também passaram por isso. Eu li um livro de Susan Howard, onde ela fala sobre 6 profissionais que, ao darem um passo à frente dentro de casa, eram dominadas pelo marido. O marido tinha o controle, assim de forma violenta, e de todas as formas de violência possíveis e imagináveis. E elas, em seus trabalhos, eram pessoas incríveis, com a capacidade que elas tinham dentro do próprio campo de estudo delas, porque elas tinham estudado para isso. E, no entanto, em sua própria casa, infelizmente, não conseguiam se livrar desse tipo de controle que os maridos exerciam sobre elas. Por isso, então, infelizmente, esse é o problema. Quando um sujeito assassino feminicida, infelizmente, ele tem o conhecimento para poder controlar a mulher, com todas as violências possíveis e imagináveis, e minha filha Mariana Lima Buendia viveu todas as violências. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, todas as violências possíveis e imagináveis. Então, por que ela não saiu? Na verdade, ela saiu sim, ela se separou dele várias vezes. Pelo menos na minha casa ela chegou 5 vezes. Nessas ocasiões eu conversava com ele, eu falei com ele sobre a palavra de Deus. Eu falei com ele de muitas maneiras, meu marido também conversou com ele, e mesmo assim não adiantou nada. Absolutamente nada fez com que ele mudasse de ideia, porque no final das contas, o que ele disse para mim e para o meu marido foi que ele não a estava prendendo, que a porta estava bem aberta, para que ela saísse a hora que quisesse. Mas, obviamente, ela saía no dia que... E foi isso que eu disse para ele. Pois é, ela sai e te deixa. E você imediatamente começa a ligar, a pressionar e a falar com ela. Porque eu não sabia o que ele dizia para ela. Por quê? Porque, embora minha filha me contasse algumas coisas, não me contava tudo. Porque, embora seja verdade que, como pessoas, não contamos tudo para nossa família sobre o que estamos vivendo. Tem coisas que a gente guarda para si, mesmo que a gente não queira ou não pretenda esconder, ou não queira esconder. Mas, no fim das contas, tem coisas que acabam ficando sem ser ditas, e a gente não consegue falar sobre elas. Não sei se consegui me explicar. Então, essa era a situação de violência que minha filha Mariana Lima Buendia viveu durante 18 meses que ela viveu com esse sujeito. Júlio Hernández. Júlio César Hernández Valinas e Balinas, e que foram, então, 18 meses de extrema violência, 18 meses em que ele acabou com a vida dela,
A busca por justiça começou desde o momento em que a família fez a denúncia. No entanto, muito cedo começaram a notar irregularidades na investigação. Segundo a senhora Inineia, as autoridades não estavam seguindo o protocolo como deveriam. Por exemplo, nunca chamaram possíveis testemunhas para depor, como os vizinhos da região. Pessoas que talvez pudessem ter visto ou ouvido algo que ajudasse a esclarecer o que aconteceu. Então, havia muitas situações em que eu via que definitivamente não queriam investigar. Quando o Ministério Público me disse que não havia avanços, fomos nós, minha filha e eu, minha filha mais velha, fomos à Procuradoria daquela época. De 2010, fomos à Procuradoria em Toluca, tentando falar com o procurador, Alfredo Castilho Cervantes. Disse que ia nos receber, depois, quando já estávamos lá, disse que não ia nos receber. Fomos atendidas pelo responsável da mesa de responsabilidades, David, não lembro o sobrenome, e ele nos levou ao 6º andar para falar com a secretária, a licenciada Reis. Lá contamos novamente tudo o que estávamos contando, que já havíamos declarado na investigação preliminar. Lá ela perguntou por que, se eu não tinha visto nada, por que eu me atrevi a acusá-lo. E eu disse, por causa do contexto de violência que minha filha viveu com ele. Por isso eu me atrevo a acusá-lo. E minha filha só morava com ele, minha filha não morava com mais ninguém. Então ela nos encaminhou para... O quê? Ouvidoria de Direitos Humanos. Lá contamos novamente tudo o que já tínhamos dito na averiguação prévia. E então lá nos disseram que iriam a Chimalhuacán para ver em que situação estava o inquérito anterior, que em um mês iriam me notificar sobre o que tinham encontrado e me avisar sobre o que iriam fazer. Então, sim, de fato, em um mês me notificaram que eu teria que me apresentar novamente em Chimalhuacán para que me dissessem o que precisava ser feito. Deram recomendações enunciativas, não limitativas, né, sobre o que deveria ser feito. Quando o inquérito estava em andamento, estavam vendo para onde seria encaminhado. Primeiro enviaram para Nezahualcóyotl, não ficou lá, e depois encaminharam até Barrientos. Aí ficou, e lá começaram a fazer a investigação. Em novembro de 2000, em setembro de 2011, determinaram o não exercício da ação penal porque não encontraram elementos suficientes que determinaram que minha filha tinha se suicidado, que minha filha tinha sido assassinada, que minha filha tinha se suicidado, pois era o que a autoridade determinava. Com 4 laudos, o laudo de necrópsia sem rigor científico, o laudo de criminalística, o de lesões e o de reconhecimento do corpo. Com esses 4 laudos, determinaram o não exercício da ação penal. Então, nós fomos para Toluca, começamos com os recursos jurídicos e solicitamos 3 mandados de segurança. Um foi rejeitado. O outro nos foi concedido para que em 30 dias a situação fosse resolvida. 30 dias não foram suficientes. E o terceiro, já que o ato reclamado era que em tempo e forma não havia sido investigado o inquérito policial. Por que não foram escolhidos? Investigado no caso, conforme o prazo. Porque quando determinam o não exercício da ação penal, nós entramos com o recurso de revisão e eles deveriam resolver em 15 dias, o que infelizmente acabaram resolvendo, mais ou menos 6, 7 meses depois, quando entramos com o terceiro mandado de segurança, o procurador, junto com seus promotores, decide que só então resolve o ato reclamado. E ficamos sem caso. Já não tínhamos mais caso, porque ao resolverem o ato reclamado já não havia mais caso. Mas como eu sempre acreditei em Deus não nos santos, eu sempre me ajoelhava e pedia a Deus que me desse justiça, que era a única coisa que eu pedia, justiça, porque minha filha não tinha se suicidado, minha filha tinha sido morta por Júlio César Hernández Balinas com violência,
Isso era a única coisa que eu pedia e graças a Deus ele não me deixou envergonhada. Então, eu penso que foi Deus quem tocou a sensibilidade do juiz Arzundia, o juiz da Quinta Vara em Toluca, e o juiz determina que o caso da minha filha Mariana Lima Buendia não tinha sido investigado de acordo com o protocolo que dizia a sentença de Gonzalez e outras da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mais conhecido como o caso Campo Algodonero, o que dizia o caso de Gonzalez e outras em 2009, que todas as mortes violentas de mulheres deveriam ser investigadas sob o protocolo de homicídio a partir da perspectiva do feminicídio. Por quê? Porque naquele momento o feminicídio ainda não estava tipificado. Não podiam investigar sob nenhum protocolo de feminicídio porque não estava tipificado. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos disse que as mortes violentas de mulheres deveriam ser investigadas sob o protocolo de homicídio, mas a partir da perspectiva do feminicídio. Então, quando o juiz quinto, o juiz Arzundia, disse isso, a investigação passou a ser feita dessa forma, e é assim que o caso permanece vivo. Eles enviam para o segundo tribunal colegiado, e eu vou à Suprema Corte de Justiça da Nação para solicitar a atração, a atração do caso em fevereiro de 2013. Em setembro de 2013, o ministro Arturo Zaldívar determina a atração do caso Mariana Lima Buendia, porque reunia interesse e relevância. Era um caso emblemático, que o inquérito não estava bem investigado e eles começam a estudá-lo. A primeira turma, em 25 de março de 2015, recebemos a sentença Mariana Lima Buendia, que se tornou uma sentença emblemática, histórica, que veio estabelecer um precedente. Porque o que essa sentença diz é que, ela diz muitas coisas, mas entre as mais interessantes que ela diz é que toda a morte violenta de mulheres deve ser investigada com perspectiva de gênero, para poder comprovar que se trata de um feminicídio nas 32 promotorias dos 32 estados da República Mexicana, incluindo suicídios e acidentes. O segundo efeito é que é preciso punir os servidores públicos. Omissos, corruptos, negligentes que cometem falhas obstruem a investigação e obstruem a justiça. E o terceiro efeito é reparar o dano causado pelas autoridades. E impulsionar uma mudança cultural a partir da adoção de medidas progressivas específicas para modificar padrões culturais e fomentar a educação e capacitação em perspectiva de gênero e na administração da justiça. Quando eu falo sobre a mudança cultural, na adoção de medidas progressivas para modificar padrões culturais e fomentar a educação, o que eu sempre fiz em qualquer lugar que eu tenha me apresentado é fazer um apelo à presidenta Cláudia Sheinbaum para que modifique, converse com o seu secretário da Secretaria de Educação Pública e seja modificado o plano de estudos de todo o país. Por que modificar? Para que seja incluído, desde a pré-escola, a disciplina de ética profissional, civismo, a disciplina de perspectiva de gênero e direitos humanos, até a graduação, que é na universidade. Por que eu peço isso para a presidenta Cláudia Sheinbaum? Perdão? Porque se ela não mudar esse chip desde a pré-escola, sempre vai aumentar o número de feminicídios, que é o que está acontecendo com a gente, e que, infelizmente, o número, ao invés de diminuir, sempre aumenta. Estive no ano passado com a secretária da Secretaria das Mulheres, Citlali Hernandes, que agora já não está mais no cargo. Em uma reunião, eu levei para ela mais de 15 casos.
e ela disse que ia nos apoiar com esses casos, eram mais ou menos uns 20 casos. E ela não nos apoiou, não nos ouviu, mas não nos ajudou com nenhum. Quer dizer, a gente não quer só ser ouvida, queremos que realmente seja resolvida a situação de extrema violência que nós mulheres estamos enfrentando. Queremos viver uma vida livre de violência, porque é verdade, isso existe. Em vários estados e em vários municípios existe o alerta de violência de gênero, mas não funciona. Por quê? Porque, infelizmente, o orçamento que eles recebem é usado apenas para colocarem no próprio bolso. Nos 31 estados que visitei, em nenhum estado há qualquer material promocional, nenhum banner que faça alusão. Do que se trata esse alerta de violência de gênero? Nós, mulheres, não queremos isso. Por quê? Porque queremos viver livres de violência. Não houve nenhuma resposta, até agora não houve absolutamente nenhuma resposta sobre nada. Então, infelizmente, ainda é só isso, como se ela só estivesse preenchendo o que quer preencher, mas no final das contas não se chega ao fundo da questão, que é essa violência, e que a violência contra a mulher não é de agora. Isso existe desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque o poder, o controle e o comando sempre estiveram nas mãos do homem. Sempre nós fomos humilhadas, vilipendiadas, sujeitas ao controle, à obediência, inclusive até pela própria religião. Por quê? Porque dizem, você deve obedecer ao seu marido. Por quê? Porque ele é a cabeça da sua casa. Então, nós sempre somos diminuídas, menosprezadas. É daí que vem, pois praticamente é estrutural, é desde sempre. Por isso, embora aqui na cidade, obviamente, tenha mudado alguma coisa, nas cidades tenha mudado alguma coisa, mas nas comunidades não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque lá todos os feminicídios são invisibilizados, todas as mortes violentas de mulheres de todas as idades. Dizem que são 10 mulheres mortas de forma violenta a cada 24 horas, não é verdade? Não é verdade. Eu posso dizer para quem afirma que são 10 mulheres que isso não é verdade. Infelizmente, eu não tive condições de fazer um projeto porque eu não tenho dinheiro. Eu me viro com meus próprios meios. Então, eu não posso simplesmente dizer que vou fazer um projeto. Para quê? Para provar para eles que o que estou dizendo é verdade. Por quê? Porque eu digo que não são 10. Porque, por exemplo, em todas as comunidades, e quase todos os estados têm comunidades, a delegacia não fica logo ali na esquina. E o que uma mãe faz quando matam sua filha com violência? Bem, a primeira coisa que ela faz, e que as próprias autoridades de lá dizem pelos seus usos e costumes, é: pegue sua filha morta, leve-a, enterre-a e pronto, acabou. E se a mãe tem mais filhos pequenos para cuidar? Infelizmente, há prioridades e ela não vai se dedicar a buscar justiça e deixar seus filhos ao Deus dará. E o caso não vai ser resolvido em 24 horas. Para mim, levou 13 anos de luta para conseguir uma sentença condenatória. E isso é o que acontece nas comunidades. Em 2018, Alejandro Guerdi Manero, que foi o Procurador-Geral da República, disse que a partir do momento em que ele estava declarando, os feminicídios passariam a ser investigados como homicídios dolosos. Embora o protocolo não diga isso, porque o protocolo não diz isso, o protocolo diz que toda morte violenta de mulheres deve ser investigada com perspectiva de gênero para poder comprovar se se trata de um feminicídio. Por quê? Nas 32 promotorias dos 32 estados estão incluídos suicídios e acidentes. Por quê? Pois porque simples assim. Não. Por razões de gênero. Se não ficar comprovado que há razões de gênero, obviamente não é um feminicídio, porque nem todas as mortes, mesmo que sejam violentas, porque, por exemplo, eu posso sair daqui agora, atravessar a rua e ser atropelada, e isso não vai ser um feminicídio. Então, nem todas as mortes de mulheres são feminicídios. Mas se tem razões de gênero, obviamente que sim.
é um feminicídio e as razões de gênero nós já conhecemos, já sabemos quais são. Então tem muitas pessoas que dizem, ai, como pode ser que agora vai ser um homicídio? Pois não, é justamente por isso que é um homicídio. Por que dizem que matam mais homens do que mulheres? Pois é, mas quem mata são os próprios homens. São outros tipos de razões pelas quais matam os homens, e não são as mesmas razões pelas quais matam as mulheres. E esses casos são feminicídios. É totalmente diferente. Mas eles não querem entender isso e nós não vamos nos desdobrar para que entendam. Agora sim está muito bem explicado. Existem livros e se eles, os que acham que não são feminicídios e que são simples homicídios, não querem ler, então paciência que não leiam. Não vamos tirá-los da ignorância nem nos esforçar para que acreditem. É isso que dizemos. Isso é nas comunidades, voltando ao que eu estava dizendo. Depois eles comemoraram porque disseram, ai sim, é verdade, vão ser investigados como homicídios dolosos. E aí as promotorias se alinharam com o que disse Alejandro Germaneiro, e ao invés de investigarem como feminicídio com razões de gênero, passaram a investigar como homicídios dolosos. Quantos? Homicídios dolosos que realmente têm razões de gênero não são investigados dessa forma. Por quê? Porque não querem. E se a promotoria diz que isso é homicídio, então é homicídio, porque se nós não temos essa capacidade de poder reclassificar, tem que ser obrigatoriamente a promotoria quem reclassifique. Então, os desaparecimentos, que muitos desaparecimentos de mulheres terminam em feminicídios, quantos feminicídios estão deixando de contar? O tráfico de pessoas que também acaba resultando em feminicídios, quantos estão deixando de contar aí? E os acidentes que também não são investigados com essa perspectiva de gênero, nem os suicídios são investigados com perspectiva de gênero. De quantos feminicídios estamos falando? E eu provei isso para o Estado do México e para as autoridades que se um suicídio, como dizia o sujeito assassino feminicida da minha filha, que minha filha tinha se suicidado, se for investigado com perspectiva de gênero, pode ser reclassificado. Para a senhora Irineia, assim como para muitas famílias de vítimas de feminicídio, a busca por justiça se tornou um processo exaustivo. Elas não só têm que enfrentar a dor de terem perdido suas filhas, mas também precisam lidar com autoridades que muitas vezes as ignoram ou não lhes dão a atenção que precisam. A isso se soma a violência institucional que enfrentam durante o processo. Em vez de encontrarem apoio, frequentemente são revitimizadas, discriminadas e julgadas por insistirem que seus casos sejam investigados, como se exigir justiça fosse um problema e não um direito. Sim, temos que agir, mas também queremos justiça, e justiça pelas nossas filhas, porque afinal de contas nossas filhas não mereciam morrer dessa forma tão vil e tão covarde, dessa forma violenta, tão vil e tão covarde, por um sujeito assassino feminicida que no momento em que quis e decidiu tirar a vida dela com violência, tirou porque assim ele decidiu. Eles não são donos da vida das nossas filhas, as mulheres não têm donos, somos seres e pessoas livres. Então é por isso que lutamos, é por isso que estamos aqui. É nosso direito, afinal, e é o direito das nossas filhas de ter pelo menos justiça, porque se não lutarmos nós, quem vai lutar? Nós somos a voz das nossas filhas, nós somos porque as nossas filhas já não estão aqui, as nossas filhas já não podem se defender. Então, se nós não levantarmos a voz pelas nossas filhas, ninguém vai fazer isso. Sim, deram 70 anos na sentença condenatória em 6 de março de 2023 e em 25 de setembro de 2023, o Tribunal de Segunda Instância, os magistrados, confirmaram essa sentença. Dizem que já é uma sentença definitiva, mas não é verdade porque ainda dão 8 anos para eles. Se eles quiserem e tiverem dinheiro para dar um cumprimento bem generoso a um juiz, podem solicitar um habeas corpus e o juiz decide se concede ou não. Então, infelizmente, não é definitivo.
Então, no fim das contas, nossas filhas foram mortas com violência e nem sequer podemos falar de justiça, de uma justiça completa, porque só nos dão pela metade. E que, no final das contas, nós lutamos para que essas leis sejam criadas, para que essa justiça realmente seja efetiva. Quando o juiz da primeira vara penal de Nezahualcóyotl, Bordeaux, dá a sentença em 6 de março de 2023, o processo tinha terminado em setembro de 2022, porque ele ainda precisava, o juiz ainda precisava ler todo o processo, toda a investigação preliminar, que consta de 19 volumes. Então, em novembro de 2022, eu começo uma caravana por todo o país para visitar as 32 promotorias dos 32 estados da República Mexicana, para divulgar a sentença. Mariana Lima Buendia. Mas em 2023, quando já tinha visitado 16 estados, percebo que o número de feminicídios continua aumentando, que não querem aplicar a perspectiva de gênero nas promotorias pelas razões que estou te dando. Então, junto com o professor Pablo Navarrete Gutierrez, fazemos essa proposta de iniciativa de lei e a apresentamos inicialmente no Estado do México, onde a solicitamos. Já solicitamos 3 vezes, até agora não aprovaram, continuamos solicitando em vários estados, continuamos solicitando no Senado, no Congresso, está parada. Apenas aprovaram no estado da Baja Califórnia Sur e em Quintana Roo em nível estadual. Então, de que forma nós, como mães de vítimas, podemos contribuir para que realmente haja sentenças, para que realmente punam o que esses assassinos decidiram fazer? Porque nós não os obrigamos, ninguém os obrigou a matar nossas filhas com violência, eles decidiram fazer isso. Eles decidiram, como o assassino feminicida da minha filha Mariana Lima Buendia, Júlio César Hernandes Balinas, policial judiciário do Estado do México, que foi protegido pela Procuradoria do Estado do México, a Procuradoria-Geral do Estado do México em 2010. Foram cúmplices dele. Foi necessário, a partir do momento em que recebemos a sentença, fazer a exumação, solicitar a exumação do corpo da minha filha. A exumação do corpo da minha filha foi feita em 22 de setembro de 2015, e quando fazem essa exumação, encontram em três dedos. Veja só, depois de 5 anos que ela estava enterrada, encontram em 3 dedos material genético de um homem que foi quem a matou. Sim, a médica legista Yaneli Yoal e Carrasco Lugo, o perito em criminalística, que primeiro disseram que seria Manuel Zarazua, Manuel Fragoso Zarazua, Roberto Olivares. Se realmente tivessem feito seus laudos com rigor científico, não teria havido necessidade de ter caminhado tanto. Quando a representante do Ministério Público, Liliana Ivon Banda Gomes, junto com a promotora de gênero, Liliana Guadalupe Rosilo Herrera, determinam o não exercício da ação penal. Ela ainda me diz, a representante do Ministério Público, se você me trouxer uma testemunha, porque por causa disso, porque eu não concordei que determinassem o não exercício da ação penal, se você trouxer uma testemunha que tenha visto tudo, aí voltamos a reiniciar o caso. E eu disse para ele, e quem contrata a gente para matar? Se minha filha estava vivendo como no Castelo da Pureza, onde você acha que esse sujeito assassino feminicida iria chamar alguém? Gente, venham, vou matar minha filha, se o que querem é que não vejam. Por isso mesmo ele está dizendo que minha filha se suicidou. Por isso, agora, nesta proposta de iniciativa de lei, o que estamos propondo é a criação de um
1. Estamos propondo no Código Penal do Estado do México criar o crime de negação da justiça por razões de gênero. E o que diz o que estamos propondo nós? Comete esse crime o servidor público dos órgãos de procuradoria e administração da justiça, que estando obrigada a investigar ou sancionar um crime cometido contra uma mulher por razões de gênero, comete atos de corrupção, omissões, falhas, negligências, obstrui a investigação e obstrui a justiça em prejuízo do direito da vítima à verdade, à justiça e às reparações. É isso que nós, o mestre Fabrito e eu, propondo. Esse novo artigo é para que realmente sejam punidos os servidores públicos omissos, negligentes. Bom, o que acabei de ler para você, mas no final das contas, essa proposta de iniciativa de lei está congelada. Eu visitei 31 estados. Em algumas promotorias fui recebida, em outras fecharam a porta para mim. As únicas que me receberam foram as mães de vítimas de feminicídio, mulheres assassinadas com violência, suas filhas. Então é assim que estamos. Chega de violência contra as mulheres. Por isso fecham as portas para mim. Por isso, justamente quando eu falo que a presidenta Cláudia Sheinbaum Puerto me receba para termos uma reunião e eu possa explicar essa proposta de iniciativa de lei e ela não me recebe, a que você acha que isso se deve? Ao fato de que para elas é agradável me abrirem as portas, mesmo sendo um governo de portas abertas. Isso que ela diz, chegamos todas. Mas quem somos todas nós? Será que realmente todas nós chegamos? Ou quantas de nós chegam lá? Ou será que só aquelas que estão perto delas? Por exemplo, nessa visita que o Alto Comissariado da ONU acabou de fazer, também houve uma seleção de coletivos. O que os coletivos estão fazendo lá? Se realmente para nós, como mães de vítimas, só nos consideram para colocar os corpos de nossas filhas, por que não nos convidam? Por que não nos convidam para essas conversas tão importantes, nas quais podemos contribuir com algo? Você acha que a sentença Mariana Lima Buendia da Suprema Corte de Justiça da Nação não pode contribuir com algo? Você acha que a proposta de iniciativa de lei não pode contribuir com algo? Mas no final das contas eles não querem oferecer uma justiça completa. Por quê? Porque eles mesmos se limitam ao não nos abrir as portas. Sim, muitas vezes eles têm razão ao dizer que são espaços muito pequenos, mas eles têm dinheiro para poder reservar. Bom, além disso, assim como fazem seus bailes no Zócalo, que coloquem uma lona e nos convidem para lá, ou que cada um leve seu próprio guarda-chuva para se proteger do sol e nos convidem para lá, porque queremos participar, porque afinal não queremos mais viver na violência, queremos que atendam, que realmente haja esse atendimento, essa prevenção, essa sanção e essa proteção, e que o combate à violência seja realmente verdadeiro, que seja real, que seja de fato, e não só algo que estão propondo da boca para fora, como se diz. Não recebi ameaças, tentaram me matar. Obviamente que recebi ameaças, mas quando fomos ao mecanismo denunciar toda essa parte, uma advogada ainda teve a coragem de dizer: por que você se atreve a dizer que o pobre senhor é quem fez esses ataques à sua família e a você? Porque o sujeito assassino, feminicida da minha filha tem um telefone, porque essas garantias e esses privilégios eles têm no presídio.
porque com o telefone ele ainda continua tendo o apoio dos seus parceiros. Ainda tem alguém que lhe deve um favor e no momento em que ele quiser que façam outro favor para ele, podem fazer. E por meio de uma ligação isso pode ser feito, porque eles não nos atacam do nada. Obviamente que sim, meus filhos já foram atacados, já estiveram à beira da morte, já machucaram eles, já feriram eles, mas depois disso não acontece nada. Apesar dos anos e do desgaste, Dona Irineia garante que vai continuar nessa luta enquanto tiver forças para isso. O objetivo dela não é só conseguir justiça para a filha, para Mariana, mas também ajudar outras vítimas e suas famílias a encontrarem a justiça que muitas vezes lhes foi negada. A mudança vai chegar quando as autoridades realmente se comprometerem a fazer as coisas de forma diferente. E quando houver mais esforços para prevenir a violência, educar e combater as atitudes e atividades misóginas que continuam afetando muitas mulheres no país. Bem, o que eu digo é que todos e todas viemos de uma mulher. Todos e todas temos espaço neste mundo. Por que esse ódio contra a mulher? Porque realmente não somos capazes de nos fazer entender com palavras, porque no final das contas o fato de eles decidirem por conta própria tirar a vida das nossas filhas, isso mostra que algo não está certo, de que algo não está certo e que é bem ser um misógino, perverso, covarde, e que realmente não consegue falar para se fazer entender. É isso que eu digo, que a violência, não podemos continuar vivendo com uma violência atrás da outra. Todos e todas viemos de uma mulher, temos filhas, temos irmãs, temos primas, temos amigas. Então, que realmente nós possamos, que todos nós, homens e mulheres, possamos conviver. Bom, se eu sei que não posso conviver com uma pessoa que realmente sei que está me incomodando, então eu me afasto. Exatamente, o espaço é suficiente para que eu não precise obrigatoriamente estar com uma pessoa com quem eu não concordo. Não, não devemos nem precisamos aceitar o que não queremos. Podemos nos afastar, mas por que tomar a decisão de tirar a vida de uma mulher que no final das contas não nos fez nada? Sim, como no caso da minha filha, que era a esposa dele, ele era o marido dela, dá para conversar e, bom, se não nos entendemos, se ela já me deixou, seja lá pelos motivos que foram e que ela determinou, bom, então eu me divorcio e ela segue o caminho dela e eu sigo o meu. Mas por que decidi tirar a vida dela? Quer dizer, porque foi isso que ele disse para ela. Antes que essa bunda seja de outro, eu prefiro te matar. E ele cumpriu, ele disse isso e cumpriu. Por quê? Por que não deixá-la viver? Por que não a minha vida? Por que a vida da minha filha estava nas mãos dele? A vida das mulheres está nas mãos dos homens? Bem, eu acho que não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque no final das contas, nessa igualdade que vivemos, todos somos iguais, homens e mulheres. A única diferença entre nós é que o homem tem pênis e a mulher tem vagina. Essa é a única diferença, e que o homem em força física realmente nos supera, porque a mulher tem menos força física, mas não vamos competir em lutas. Não vamos fazer competições onde eu tenha que provar que sou mais forte. Por isso temos a inteligência. Deus nos deu a inteligência. Temos que ler, temos que conseguir nos desenvolver em outra coisa. Que não seja ficar fazendo competições de que eu sou mais e você é menos. Não, porque afinal para os homens de Deus somos iguais. Esta é uma antimonumenta onde nós nos representamos. Por exemplo, aqui é para que se faça uma investigação com perspectiva de gênero e do outro lado memória, verdade e justiça, onde isso é o que realmente queremos das autoridades, quando infelizmente já aconteceu o feminicídio, que realmente tenham esse compromisso de investigar, assim como diz a sentença Mariana Lima Buendia, que convoca as autoridades a investigarem dessa forma, porque é uma obrigação
Não é algo que se faz se quiser ou por capricho. É uma obrigação que, no final das contas, a própria Suprema Corte de Justiça da Nação está dizendo na sentença Mariana Lima Buendia, onde, para mim, é como se fosse um manual, onde diz de que forma os feminicídios devem ser investigados, quais laudos devem ser feitos, o que o Ministério Público deve fazer. Ou seja, é como se fosse um livro de bolso que deve ser lido pelos servidores públicos dos 3 níveis, mas que infelizmente se conhecem não aplicam, e se não conhecem, como vão aplicar se afinal nem sequer conhecem? Então isso é o que eu sempre disse, que não podemos continuar em silêncio. O poema de Miguel Oré, do médico Miguel Llorente: nem um minuto de silêncio a mais, não podemos ficar em silêncio, porque ficar em silêncio é como fechar os olhos na escuridão, nada muda e não adianta de nada. E o silêncio é o ruído de fundo das violências machistas. E acabaram os minutos de silêncio, não vamos dar nem mais um minuto de silêncio para todas essas violências machistas que existem. Quem quiser entrar em contato comigo e eu puder contribuir de alguma forma para apoiá-la, no seu caso será um prazer. Então que levantem a voz, porque seguimos fazendo o nosso caminho, que finalmente Mariana Lima Buendia deixou. Deixou o legado de Mariana Lima Buendia, a jovem advogada que mudou a história dos feminicídios para aplicar a justiça e a injustiça com perspectiva de gênero. No México, nas 32 promotorias dos 32 estados da República Mexicana, incluindo suicídios e acidentes, reabriu. Seu caso, que havia sido arquivado como suicídio, conseguiu que a Suprema Corte de Justiça da Nação ordenasse que fosse investigado com perspectiva de gênero. Após 13 anos de luta, conseguiu que o assassino feminicida fosse condenado a 70 anos de prisão. Tudo porque eu, Irineia Buendia Cortez, não fiquei em silêncio. Eu levantei a voz. Eu sou a voz de Mariana Lima Buendia. Todas as mães de vítimas de violência somos a voz de nossas filhas e não vamos ficar em silêncio. Vamos continuar levantando a voz, porque eles não vão contar com o conforto do nosso silêncio. Como você pode perceber, estou muito feliz e emocionado por entrevistar Dona Irineia, referência na luta contra a violência às mulheres, uma entrevista que eu queria há muito tempo. Também, se você quiser aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail que é correio@ppmistério.com.mx, e lembre-se que tem o outro canal que você encontra como Embora Faltem.